Olá, meu nome é Henrique e hoje, juntamente com a Natália e com ele, a gente vai apresentar um pouco mais sobre o nosso trabalho, que é sobre a estimativa de emissão de poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de energia a partir da combustão do carvão mineral em usinas termoelétricas. Agora um pouco mais sobre o nosso trabalho, vamos iniciar um pouco a introdução aqui. Nosso trabalho é sobre usinas termoelétricas à base de carvão, tá bom? A gente Estudos mostram que um aumento significativo das internações relacionadas a problemas respiratórios são provenientes das autoconcentrações de poluentes atmosféricos. No Brasil, apesar de ele possuir um grande potencial hidroelétrico, há uma tendência e um aumento na utilização da energia termoelétrica como uma fonte complementar. Somente em 2017, as usinas termoelétricas representaram cerca de 50% da energia total produzida no país. Agora falando um pouco sobre usinas termoelétricas. Usinas termoelétricas são fontes de energia à base de combustível fóssil. São ditas como uma fonte de energia suja, não renovável e que causam grande poluição ambiental, principalmente do ar. Dentre as atividades que contribuem significativamente para o aumento de carga de poluentes na atmosfera, está a geração de energia a partir das usinas termoelétricas, principalmente devido ao grande volume de matéria-prima consumida. Os principais combustíveis fósseis utilizados nesses empreendimentos são o gás natural, óleo diesel e óleo combustível e o carvão mineral. Agora falando um pouco sobre o carvão mineral. O carvão mineral é composto por uma mistura de hidrocarbonetos, que apresenta grande potencial combustível. Uma vez queimado, libera uma elevada quantidade de energia. É formado pela decomposição da matéria orgânica ao longo de milhões de anos, sob determinadas condições de temperatura e pressão. Quanto maior o teor de carbono, mais puro é o carvão. Para a elaboração desse trabalho, foi realizada a revisão literária e o cálculo das estimativas das emissões provenientes da combustão externa do carvão CE 4500, o qual é obtido através da britagem e lavagem do carvão bruto, ROM. O resultado é um carvão betuminoso com altos teores de cinzas e enxofres e baixo poder calorífico. O Brasil, apesar de possuir um grande potencial hidrelétrico, há também uma tendência de crescimento da termoeletricidade como fonte complementar, a curto, médio e longo prazo. Analisamos dados da emissão de poluentes de um certo empreendimento. Ele é localizado no município de Capivari de Baixo, Santa Catarina. A estimação desses poluentes foi feita a partir da AP 42 e foi comparado com a legislação vigente e com os dados de monitoramento realizado pela própria empresa, disponibilizado pelo RIMA 2016. A unidade analisada é de ciclo fechado, ela é uma turbina a vapor, a cadeira do tipo duplo pulse, água tubular do tipo forçada Benson. A eficiência dessa unidade fica em cerca de 33 a 50%. E a turbina ela disponibiliza 363 megawatts. Falando agora um pouco sobre os principais poluentes atmosféricos emitidos pela queima do carvão pulverizado CE 4500, a gente tem quatro principais tipos. O primeiro deles é o material particulado, PM. Ele é um composto por sólidos ou líquidos de diâmetro variável. Eles permanecem em suspensão nos gases hauridos pelas usinas termoelétricas e podem ser descartados para a atmosfera. Eles podem resultar de processos de combustão incompleta ou cinzas, que não são combustíveis. Podem ser divididos em dois grupos, o PM2.5 e o PM10. O primeiro, o PM2.5, ele é formado por partículas cujo tamanho chegam até 2.5 micrômetros. Já o PM10 está relacionado a partículas do tamanho entre 2.5 e 10 micrômetros. Sobre o óxido de enxofre, SOx, são materiais originados a partir da queima de qualquer material que possui enxofre em sua composição. O dióxido de enxofre é o principal gás emitido, mas também há uma parcela de dióxido de enxofre. Ambos podem ser ácidos quando hidrolisados, sendo muito prejudicial ao meio ambiente. Normalmente ele é emitido 95% de dióxido de enxofre e 5% de trióxido de enxofre.
Continuando, temos também os óxidos de nitrogênio, NOx, os quais são formados sempre que um combustível é queimado na presença de ar. Quando aplicadas altas temperaturas, o nitrogênio e o oxigênio reagem formando NO e NO2. Estes óxidos contribuem para a chuva ácida e também reagem com compostos orgânicos voláteis, na presença de luz solar, formando oxidantes fotoquímicos, os conhecidos poluentes secundários. O N2O, óxido nitroso, também pode ser incluído por exercer influência na estratosfera, contribuindo para o agravamento do efeito estufa. Processos de combustão tendem a emitir baixas concentrações de NO2 em relação aos valores de NO, mas, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, as moléculas de NO logo se convertem em NO2, e por este motivo, as taxas de emissão são sempre calculadas considerando ambos os compostos como sendo apenas NO2. Temos também o monóxido de carbono, o qual é um gás incolor e inodoro proveniente da combustão incompleta de combustíveis fósseis. Emissões deste gás podem ser remediadas com um bom design de caldeira e um bom controle do processo. Falando um pouco sobre o ciclo produtivo, a geração de energia elétrica através de usinas termoelétricas baseia-se na conversão de energia química presente no combustível em energia térmica pelo processo de combustão. O calor gerado é convertido em trabalho através da movimentação de turbinas conectadas a um gerador de eletricidade. Quando se trata de carvão mineral, o processo é caracterizado pelo ciclo de Rankine, um ciclo fechado onde o combustível é queimado em uma caldeira, aproveitando-se o calor obtido para a produção de vapor. As caldeiras podem ser de dois tipos principais: flamotubulares e aquatubulares, essa última sendo o foco de estudo. Então, neste tipo de caldeira, a água passa por dentro de serpentinas que ficam em seu interior, onde a energia térmica da queima do carvão aquece, criando assim grande quantidade de vapor a altíssima temperatura e pressão, que será direcionada à turbina, onde é transformado em potência de eixo pelo movimento de suas pás. Após passar pela turbina, o valor perde pressão e é direcionado a um condensador, com o objetivo da água retornar ao estado líquido, voltando à caldeira por meio de uma bomba para uma nova operação. O resíduo de energia térmica é direcionado a um circuito independente de refrigeração. Agora, falando de estimativa de emissões, a atividade em questão, quando avaliada no mês de maior geração de energia, utiliza em média 4.250 toneladas de carvão por dia. Na empresa foco desse estudo, existe a presença de precipitadores eletrostáticos, os quais compõem o sistema de controle de emissões de cinzas. A usina em questão registra valores de eficiência acima de 99%, portanto, nos cálculos, ER igual a 99. Esse dado de correção foi utilizado apenas para o cálculo das concentrações emitidas. Portanto, a estimativa de emissões está com valor anterior à passagem do material particulado pelo filtro. Na tabela 1, podemos observar o tipo de poluente, o fator de emissão informado pela AP42 e a estimativa de emissão de poluentes em quilogramas por dia, o qual é o resultado dos cálculos realizados pelos integrantes do grupo. Em estimativa de concentração emitidas, sabendo que a taxa de emissão é igual à vazão vezes a concentração, a gente pode descobrir a concentração de cada poluente em grama normal ao metro cúbico, de forma a facilitar a comparação com a legislação brasileira. A gente tem que a vazão estimada, segundo o RIMA do empreendimento, que é de 3 milhões de metros cúbicos por dia, o que resultou nas concentrações mostradas abaixo. Na tabela 2, como a gente pode ver, na parte esquerda a gente tem o tipo de poluente e na parte direita a gente tem as concentrações em gramas normal metro cúbico. Então, essa tabela mostra a comparação entre os valores estimados, a legislação sobre os limites de emissão dos poluentes atmosféricos e os dados de monitoramento realizado pela empresa no segundo semestre de 2016. Vale ressaltar que não existe uma legislação estadual e nem nas resoluções do CONAMA os valores limites de emissão para a combustão do carvão mineral em usinas termoelétricas. Então, para a verificação dos dados, foi utilizada a Resolução número 54 de 2016 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná. Analisando a tabela comparativa, pode-se ver que os valores estimados estão bem próximos aos valores de monitoramento. Porém, ao comparar esses dados com a resolução, pode-se perceber que a maioria dos gases poluentes apresentam valores muito superiores aos limites estabelecidos, com exceção somente do monóxido de carbono. Então, todos os poluentes atmosféricos que apresentaram valores acima dos estabelecidos pela resolução são muito prejudiciais à saúde humana e também ao meio ambiente.
Os óxidos de enxofre, por exemplo, podem causar irritação nos olhos, lesionar o tecido dos pulmões e agravar doenças como a bronquite ou enfisema. Os órgãos mais atingidos são a garganta e as vias respiratórias. Quando a intoxicação é crônica, pode produzir sensação de queimadura, tosse, lacrimejamento, náuseas e vômitos. Os óxidos de nitrogênio, apesar de produzirem efeitos mais indiretos e de longo prazo, são mais nocivos à saúde que os óxidos de enxofre. Eles prejudicam o processo de fotossíntese, podem causar degradação da camada de ozônio, podem provocar a chuva ácida e também causar danos ao sistema respiratório. Já o material particulado é o segundo maior contribuinte para o aquecimento global. Problemas do coração, como ataques cardíacos e arritmia, e também problemas respiratórios. O estudo de caso mostrou que a empresa catarinense opera sua usina mesmo com emissões fora dos limites estabelecidos na resolução, o que pode vir a causar diversos efeitos prejudiciais à saúde da população do entorno da usina e do meio ambiente. Acredita-se que isso se deve ao fato da usina ser um pouco antiga, época em que não havia um controle muito rígido das emissões, e outro fator importante para essa observação é a falta de monitoramento e legislação do próprio Estado, o que dificulta a cobrança por um controle maior por parte da empresa. O carvão mineral, apesar de ser um combustível potencialmente poluente, deve continuar sendo utilizado nos próximos anos como fonte de energia. Isso porque ele apresenta determinadas vantagens, assim como enormes reservas pelo mundo, pode ser facilmente estocado, não depende de condições climáticas para ser utilizado e o investimento para a extração é bem inferior quando comparado com o gás natural, por exemplo. Então, se vê a necessidade urgente de uma fiscalização maior no país, exigindo que os limites de emissão sejam cumpridos, incentivando também a pesquisa de novas tecnologias mais limpas à base de carvão mineral. Obrigada pela atenção e até a próxima!